Irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração. E nós iniciaremos com uma oração pela nossa irmã Rosenilda. Nos conduz nessa oração, Rosenilda? Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe a cada um de nós para este lugar de adoração, lugar onde podemos, ó Deus, cultuar a Ti com liberdade, Senhor. Te agradecemos por essa chuva que cai, ó Pai. Te agradecemos por cada irmão que aqui se encontra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós, ó Pai. Nesse instante eu venho te pedir, Senhor Deus, que Tu estejas do céu, ouvindo as nossas orações, ó Pai, ouvindo as nossas súplicas e o nosso clamor, Senhor. Que Tu possa nos atender, ó Deus, de acordo com a Tua santa vontade, Senhor. Que o Teu querer prevaleça nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o seminarista presbítero Stefano, que está à frente dessa reunião de oração, ó Pai. Capacita Teu servo, Senhor, para que ele possa, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor mesmo já colocou no coração dele, Pai. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia lá no Salmo de número 95. Salmo de número 95, do verso 6 ao verso 9. Salmo de número 95, do verso 6 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Vamos ler todos juntos esse 7? Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Até aqui. Então, esse é um texto de adoração ao Senhor, e que nos convoca, né? Vinde, adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E aí, a parte inicial do verso 7, por quê? Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Assim como o Senhor cuida de nós e zela, como nos criou e nos coordena e é o nosso pastor, sendo o nosso pastor, ele nos direciona a bom pasto, a tempos de seca, ele consegue achar lugar para que o seu rebanho tenha boa pastagem. E a boa pastagem do Senhor é a sua palavra. E ela que enriquece, que fortalece o homem, assim como a confiança no Senhor. O Senhor nos continue nos dando esse coração de adoradores e também de pessoas confiantes no Senhor, que confessam ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Então nós vamos adorar ao Senhor com o hino número 62. Vamos colocar de pé? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna
você. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar para o momento de oração. Esse momento de oração será particular, nós vamos fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos e nossas súplicas, e nós vamos orar, interceder um pelo outro. Meus irmãos, agora nós passaremos para o estudo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Aqui já está acionado para ligar ali, tá, o Caio? Aí eu não sei como é que vocês fazem. Tá lá? Ah, tá lá. 9 ao 15. Está aqui. Eu não sei se desligar a luz fica melhor. Se for, não sei como é que funciona. Talvez melhore. Dá para enxergar? Mas qualquer coisa eu aumento mais aqui, ó. Quer ver? Foi mais, né? Ó. Ó. Meus irmãos, nossa temática e nosso estudo, pelo menos foi o que eu tratei, né? Desde quando eu vim nas quartas, porque nas quartas, antes eu estava lá no Estoril, e aí algumas vezes eu vim cobrir o pastor, nas quartas-feiras. E eu falei o seguinte: quando eu vier nas quartas, eu tratarei sobre oração. Então nós já aproveitaremos a reunião de oração e trataremos sobre oração e os modos de oração. Então, a minha temática é sobre oração, o canal de bênção. Então, oração, o canal de bênção. Deixa eu só colocar aqui. Não é isso bem que eu quero mostrar, mas eu vou mostrar a oração do Pai Nosso. Mas eu quero, a parte 1 é aprendendo a orar com o Senhor Jesus.
Então, o meu propósito hoje com vocês, assim como foi na semana retrasada, foi abordar como é o ensino de Jesus sobre oração. Como é que Jesus nos ensina sobre a orar? O que o Senhor, nos seus ensinos, ele aborda sobre oração? Como é que você tem que orar? O que é uma oração de adoração? O que é uma oração de gratidão? O que é uma oração de súplica? O que envolve? Quais são os modelos que Jesus nos deixa e como ele orava? Qual a intensidade da sua oração? Então, nosso propósito nessa primeira parte é aprender sobre a oração, aprendendo a orar com o Senhor Jesus. E a parte 2, aí por diante, ela vai demorar um pouquinho, é a oração do Antigo Testamento, a oração no Antigo Testamento, e a parte 3, a oração no Novo Testamento. Então aqui nós estamos nos preocupando com o Evangelho. Essa introdução eu já falei já há algum tempo atrás, mas o nosso objetivo aqui, é isso que eu acabei de dizer, é a vida de oração. Este estudo iniciará... Deixa eu abrir mais aqui, que aí consegue todo mundo ver, né? Acompanhar direitinho. Isso aqui. Então, esse estudo iniciará trazendo à nossa memória a vida de oração de Jesus, para nos conduzir ao melhor exemplo de uma vida de oração e a como orar. Porque poderíamos trazer grandes nomes, mas todos eles foram movidos à oração por causa da necessidade da redenção em Cristo. Os grandes buscaram o exercício da oração por causa do Espírito Santo que testifica sobre o Filho. Então, nós podemos citar aqui muitos nomes. Nomes que passaram 4 horas. Nós temos um livro assim, ó, finíssimo, que chama Poder através da Oração, do Bonds. Esse autor relata vários personagens na história, e na verdade na história metodista, na história anglicana, ele é da Inglaterra. Ele vai dizer que tinham homens lá que se levantassem de madrugada e não orassem no mínimo umas 4 horas, 3 horas, 2 horas, eles estavam despreparados para vencer o seu dia. E aí, qual o nosso vínculo de oração? Eu creio, depois de analisar textos bíblicos, depois de olhar narrativas sobre vidas de oração, eu estou chegando à conclusão que no nosso tempo há pouco poder de Deus para exercer no mundo, e o mundo não tem visto muito reflexo do que é ser cristão de fato, porque os crentes hoje têm pouca comunhão com Deus. Nós provamos poucas experiências. Deixa eu generalizar, não posso generalizar. Algumas pessoas, alguns cristãos dentro, que sentam no banco da igreja, provam poucas experiências com Deus. Experiências de gratidão, experiências de livramento, porque elas, por pouco tempo com Deus, elas não conseguem refletir e meditar sobre tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Ou meditar sobre tantos aspectos de livramento. Tem pessoas que, quanto mais próximo de Deus, quanto mais vida de oração, mais entrega a Deus a sua vida, tem comunhão com Deus, ele consegue perceber no seu dia muitas coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisas que ele deve se afastar, coisas que ele deve meditar, refletir. Então, nós devemos... O que esse estudo quer nos conduzir? Para aquele caminho que esse estudo quer nos conduzir? Quer nos conduzir ao seguinte: a pararmos de sermos cristãos só espiritualizando, que espiritualizam tudo. Cristãos que na verdade querem agir do seu modo e interpretar uma vida cristã do seu jeito. Vamos lá. Eles querem ter Deus falando assim, como se eu estivesse falando com vocês aqui. Eu quero trocar de emprego. Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um carro. Eu quero fazer X negócio. Mas aí, será que é da vontade de Deus? Aí ele fica assim testando, né? Ele quer ouvir a voz de Deus, mas ele quer ouvir assim, igual a pessoa vem e traz uma revelação e joga no seu ouvido. Ele quer nesse modo. Ele quer trocar de casa, ele quer comprar uma casa. E aí?
É da vontade de Deus agora, mas a economia está assim, mas as coisas estão assim, mas é da vontade de Deus isso daí? Mas como é que é? Senhor, como é que fala? Aí ele fica assim. Aí é perigoso ele deixar de vir à igreja que ele é membro e começar a rodar várias igrejas para ver se Deus fala com ele. Se em algum momento daquele de revelação alguém sai lá da frente e vem lá atrás e fala para ele. Então, deixarmos de ser crentes infantis e imaturos e começarmos a ser crentes mais de palavra, de sensatez, de coordenação. Sabe por quê? Meus irmãos, na história, preste bem atenção no movimento da história. Tá tudo certo aí? Então tá bom. Posso continuar? Ok. Alto nível de espiritualidade no Antigo Testamento. Momento que o povo buscava mais ao Senhor. Alto nível de espiritualidade, alto nível de ação de Deus, alto nível de comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com as coisas. Novo Testamento. Momento ali, depois que Cristo foi assunto aos céus, que os crentes viviam em comunhão com o Senhor, na vida de oração e palavra. Depois veio um declínio. Esse declínio chega no tempo da reforma. Qual que foi o movimento? O que a reforma faz? Volta para as escrituras, volta para a oração. E aí, alto nível de comunhão. E a gente continua e chega a um declínio. Vem declinando, aí momento de reavivamento. Momentos de reavivamento. O que é esses movimentos de reavivamento? É volta às escrituras e oração. Igreja do Jardim IP, quer ter um avivamento aqui? Ou um movimento reformado? Volta às escrituras e à oração. Faz sua casa mergulhar na oração. Estava conversando com a Zélia e a Nalvinha que vieram na semana passada, porque a reunião estava certo, a reunião foi feita online mesmo, só que a irmã Nalvinha não tem celular, né? Então, nós fizemos aqui a reunião de oração, foi uma bênção. E como foi online também, foi uma bênção. Ambas foram abençoadoras. Quem não veio aqui, perdeu. Quem não viu lá, perdeu também. Então, e aí acontece, eu falei uma coisa que eu achei muito interessante. Lógico, né? Foi eu que falei. Mas eu passei com o Heitor e a Ellen esses dias na calçada do apartamento. E a gente ficou olhando de fora assim, falou assim, vamos, Heitor, ora pra gente comprar esse apartamento, Heitor. Ora por nós aí. Aí o Heitor falou assim, papai, à noite eu oro. E eu saí caminhando com ele, né? Eu e a Ellen estava indo rumo ao centro. E a gente saiu caminhando, foi andando. Eu perdi a oportunidade de ensinar para ele o poder da oração. Era para eu ter parado com ele, não, nós vamos orar agora. Eu ter conduzido essa oração, não precisava ele ter orado, mas eu ter conduzido na frente daquele lugar. Pode ser no meio da rua? Pode. É a nossa convicção de quem Deus é, de quem nós somos. A gente perde a oportunidade de ensinar o poder da oração, poder da convicção de oração, poder da fé. E nós perdemos, nós acabamos assim, muitas vezes, excluindo o pentecostalismo, escrachando eles, falando que eles são muitas coisas. Meus irmãos, mas nós temos que também ter noção do poder de Deus e ter mais comunhão com Ele e perdermos um pouquinho do medo de fazermos algumas coisas em público até, ou pessoalmente em casa, e orarmos mesmo com poder, orarmos mesmo com convicção. Por isso eu quero mostrar para os irmãos hoje um modelo que Jesus nos deixou. Esse modelo está lá em Mateus, que nos diz assim, esse texto ele começa antes, na verdade ele começa lá no 5, se vamos entender melhor, então vamos entendê-lo na sua perícope, na sua divisão por completo, na sua ideia, começo, meio e fim. Então vamos entender ela dentro dessa divisão aí. Olha o verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui, oração é repetições, e presumem que pelo muito falar serão ouvidos, é porque eles estão falando para si. Eles estão meditando e falando, mas é falando para si, pelo seu ego, pelo seu propósito. Então eles estão colocando mais a vida deles, mais a si próprio diante de Deus, os seus pedidos, suas preces. Isso é ser egoísta. Deixa eu colocar aqui uma frase. Aqui. Deixa eu ver qual. Aqui. Esse escritor, o Bonds, ele diz o seguinte: falar aos homens a respeito de Deus, eu estou falando em cima disso aqui, ó. Falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor dos homens é ainda maior. Falar aos homens a respeito de Deus é primário na nossa vida. Falar para os homens aí fora que Deus é verdadeiro, que Deus é verdade, isso não tem discussão, é fato. Mas falar a Deus a favor dos homens é ainda maior. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens, não pode falar bem e com real sucesso aos homens de Deus. Por quê? Porque isso é humildade. Isso é encontro com Deus, é reconhecimento do nosso pecado. Isso é reconhecimento de que o Senhor nos perdoou primeiro. E aí tem mandatos sobre isso, de que nós devemos perdoar ao próximo. Por isso nós vamos ver que o Senhor caminha nessa toada, né? Nesse ato de que nós não devemos falar de si, mas nós devemos falar também dos outros. E esse é um dos maiores passos nossos. Quando nós começamos a olhar para o próximo, nós começamos a ver que as nossas dificuldades, elas são muito menores do que nós imaginávamos. Quando nós começamos a orar pelo pedido do irmão que está aqui do lado, orar pelo da irmã, que nem eu não sofri, é duro falar isso aí, mas eu quero que os irmãos, com todo respeito, eu não sofri com perda nesse tempo de pandemia. Foi misericórdia do Senhor. Não vou falar graças a Deus, foi misericórdia do Senhor. O Senhor foi misericordioso para com a minha família. Tenho muitos idosos, família de muito idoso, vivem muito, né? Meu bisavô morreu com 102 anos, 100 e poucos anos. Então, eu não sofri, mas tem irmãos aqui que sofreram. Aí quando eu começo a ouvir e a orar por esses irmãos, aí eu começo a sentir, poxa. Aí você começa a ver que tem pessoas que precisam da sua oração, que precisam da sua comoção, precisam do seu apoio, precisam de você. E precisam muito mais do Pai. E precisam tanto do Pai como você precisa. E aí a gente vai percebendo que a nossa oração, o mundo não gira em torno de nós. Gira em torno do que o Senhor quer, da vontade do Senhor, que é que nós nos compadecemos, assim como o Pai compadece de nós. Assim como o Filho se compadeceu de nós. E sermos o quê? Misericordiosos, amorosos. Sermos o quê? Humildes. E estendermos a nossa mão. Oração, e eu vou chegar nesse fim, e eu vou chegar nesse propósito, que é mostrar que a oração é uma convicção que move as suas ações. A oração é uma convicção de ações de Deus, fatuais, ações já concretas de Deus, que movem as suas ações, no seu dia,
no seu pessoal, na sua mente, na sua família. Então, a oração é uma convicção de ações de Deus, de atos de Deus realizados que move a sua vida, as suas ações. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Olha o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aí, olha só, antes de você pedir, o Senhor já sabe. É uma ação fatual no passado. Antes de você pedir, o Senhor já tem isso preparado, porque o Senhor determinou todas as coisas, todos os dias estava escrito no livro da vida, o Senhor conhece, Ele é onisciente. Aí ele chega na oração do Pai Nosso, a oração dominical, que nos ensina Jesus. Olha o 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com os queridos em 3 coisas. Primeiro, o nosso coração tem que ser um coração adorador. Primeira coisa, se você não tiver um coração moldado para adoração, você ainda não compreendeu o sermão de Cristo. Porque o sermão de Cristo começa lá no capítulo 5. O capítulo 5 mostra bem-aventurado os humildes de espírito. Bem-aventurado é mais que feliz. Ser mais que feliz, e mesmo onde há um problema gigantesco, o furacão está lá em sua volta, você está no centro dessas dificuldades, mas você que sabe que a sua felicidade não é pelas circunstâncias, mas é pelo amor de Deus. Então o seu coração começa pela miséria, reconhecimento de miséria, que você é dependente de Deus. Humildade é um conceito de miséria, mas não é miséria, é miséria espiritual. Então, o primeiro conceito é: nós temos que ter um coração adorador, que é um coração que muda a chave, mudado da chave por Deus. Deus transforma aquele coração miserável em um coração de adorador, um coração onde reconhece o Pai. E por isso ele vai fazer o quê? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele primeiro ele santifica ao Senhor, ele tem um coração adorador. E ele é um coração adorador que ele não busca as suas vontades. Mas o que ele faz? Venha o quê? Venha o teu reino. Senhor, tu és santo. E aqui o conceito é mesmo de santo. Santo. Tu és santo. E esse santo, vocês percebem que todas essas letras estão em verde? Estão verdinha, não tá? Dá para perceber? Ah lá, dá para perceber. Verdinha. Sabe o que quer dizer isso daí? Isso quer dizer um tempo. Isso é em relação ao tempo. Esse verde é diferente da oração anterior. A oração anterior, se você olhar aqui, ó, vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Dos 5... Opa, foi demais. 6... 5, olha lá. Do 5 a 8, nós temos: e quando orardes, não oreis como que gostam, e aí é a ação em vermelho, orar em pé. Essa ação, ela está no presente. Gostam, aqui,
está no perfeito, realizado, fico em pé. Esse aqui, ó, digo, em verdade vos digo, presente. Receberam, presente. Que entraram, fatual, fatual. Orarás, fatual. Vê, seu pai que vê, e presumem, presente. E todo o vermelho é a relação ao presente. E a próxima oração, que é o Pai Nosso, vai estar tudo em verdinho. Por quê? Aqui tem alguns em verdes também, mas esses que estão em verde são ações que eles executam com relação ao passado. Mas o que eles querem aqui é dizer que nas ações presentes, nas ações corriqueiras dos homens, que eles gostam, eles admiram e estão continuamente exercendo o quê? Arrogantemente. E o Senhor vê isso. O Senhor que vem em secreto, Ele recompensará. Ele sabe disso. Ele entende tudo isso. Ele já sabe, Ele já conhece todos esses efeitos. Por isso, o Senhor vai nos dizer, para quê? Para que primeiro, esses que oram para si, que são arrogantes, eles precisam primeiro glorificar a Deus. Eles precisam primeiro ter um coração mudado a ser adorador. Por isso que o texto nos mostra que o Senhor quer que nós exaltemos Ele primeiro. Portanto, vós orareis assim, santificado. Essas ações em verde aí, todas essas ações em verdes, estão anunciando uma ação pontual no passado. Uma ação que tem mais características com o passado. É como se eu fizesse assim, ó, um exemplo aqui. Eu entro dentro de um quarto e tiro a foto de um estudante. Vamos lá, tá aqui. Eu chego aqui e a Tayane tira a minha foto. Tira a minha foto aqui. Eu estudando. A Tayane tirou a minha foto e revela e passa para cada um. Passa pelo WhatsApp. Todo mundo vai ver essa foto. Aí eu vou fazer uma pergunta embaixo. Eu estava estudando antes daquela foto? No tempo anterior àquela foto? Ela tirou, instantâneo, mostrou. É aquele quadro. Vocês podem me garantir que eu estudei anteriormente aquilo? E depois daquela foto? Não. O que o Jesus está querendo nos ensinar através disso aqui? Que as ações de santidade de Deus é uma ação pontual, uma ação característica do próprio Deus, e isso é algo que é no passado, que é algo dele. Por quê? Ele está falando para um tempo e para uma geração. Por isso que a palavra do Senhor ela é eficaz ontem, hoje e sempre. Porque a palavra do Senhor, que fala para uma geração, está mostrando que esse Deus Santo é muito anterior a você. Então, por isso, quando você ora para um Deus Santo, quando você está exaltando, está adorando esse Deus, é porque você está entendendo que esse Deus é eterno, que esse Deus é superior a você. Você está pedindo para que venha, e esse venha o teu reino é uma ação de um reino já presente anteriormente. Sabe por quê? Quem criou todas as coisas? Quem criou você? Quem criou o céu e a terra? Quem tem sobre as suas mãos, que tem domínio nas suas mãos? O Senhor. Por isso o reino dele, venha o teu reino, é uma constatação de que esse reino do Senhor é um reino já definido por ele eternamente. É dele. É dele. O que eu tenho que fazer é o quê? Adorar esse reino. Adorar esse rei. Adorar esse Deus Santo. Adorar em uma questão já pontual. É aquilo e ponto. Eu não tenho que ficar pensando se de fato, será que esse Deus é santo? Não, esse Deus é santo. Não tem questionamento. E o teu reino, o reino dele é o melhor? O reino dele já é todo. Já é completo. Já é real. É aquilo e nada mais. E faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todo esse processo, todo esse modo que Jesus está apresentando faça como se fosse algo
pontual. Não fique analisando o antes e o depois. Faça. Exerça. Como se você estivesse acontecendo ali agora, pontualmente. É como se tirassem foto de vocês constantemente. Ele está fazendo isso. Ele está adorando a Deus. Está entregue ao reino de Deus. Ele está diante a vontade do Senhor. E ele exerce desse modo. Então, o primeiro ponto aí é a adoração. E essa adoração é uma adoração passiva, meus irmãos. Sabe por quê? Essa adoração, ela vai mostrar que todos esses verbos que caminham aí no imperativo, e imperativo santificados, venha, dá-nos. E no modo imperativo, muitas vezes a gente pode imaginar assim, é dar ordem a Deus. E muitos hoje estão ensinando que orar a Deus é dar ordem a Deus. É falar para Ele assim, eu quero que o Senhor resolva isso. Eu quero que o Senhor faça isso. E o homem, ele está tão egocêntrico como o texto em cima que nós lemos, o texto que nós acabamos de ler em cima da oração dominical, que mostrava que não seja arrogantes como que buscam falar de pé, falando para si mesmo, porque esses são arrogantes. E o nosso tempo está apresentando muitos homens arrogantes, que chegam para Deus, criando Deus e fazendo como se Deus fosse seu escravo, se fosse seu gênio da lâmpada. Faça isso que eu estou mandando. Quero que o Senhor resolva isso. Eu quero que o Senhor compre isso para mim. Eu quero porque o Senhor é dono da prata e eu sou filho do Senhor. Como se a gente mandasse em Deus. A maioria desses modos, e por que eu estou dizendo que está no imperativo? Porque ali embaixo tem uma marquinha aqui, ó. Quem estiver de óculos vai enxergar. Eu falei do tempo e eu falei do modo imperativo. Ele está mostrando que essas pessoas estão dizendo ao Senhor de modo imperativo. O imperativo, ele quer dizer o quê? É uma pergunta para vocês, quero resposta. O que vocês acham que significa esse modo imperativo? Seja honesto, pode falar. Uma ordem. A maioria das pessoas entendem assim, uma ordem. Nos textos, nos manuscritos que nós temos das Escrituras, tanto Antigo como Novo, imperativo nem sempre é uma ordem. A maioria das vezes, no texto bíblico, se trata de uma súplica. Então, quando nós estamos olhando para esse texto aqui, o Senhor está nos ensinando a fazer uma oração de quê? Primeiro, qual foi a primeira oração que o Senhor nos ensina? Olhando para santificado, venha o teu reino. O que Ele está nos ensinando? A ser adoradores. Santificado, na verdade. O termo santificado é um termo de adoração. Nos ensina a orar como adoradores. Termo de adoração. A partir daí ele vai nos ensinar a ser o quê? Súplica. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Por quê? Ele está nos ensinando a ser humildes diante dele. Está nos ensinando, meus irmãos, meus filhos, e nesse sermão do monte, o Senhor ensinando com voz de autoridade, mostrando como deveria ser, e não com prepotência, não com arrogância, mas quando aqueles que ouviram a voz, e os escritores depois Mateus, e mandando isso, e os leitores posteriores de Mateus, quando olhavam para esse texto, e que eles viam a ênfase destas palavras, eles estavam olhando para o Senhor, e lendo, e falando assim, o Senhor está me pedindo para ser quem? Alguém que tem súplica, que suplica ao Senhor, que faz oração de súplica ao Senhor, de contrição, de adoração, e agora de súplica ao Senhor. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, porque a minha vontade não é a melhor. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí, se você olhar, faça-se imperativo, dá-nos imperativo, perdoa-nos
imperativo, ele não está nos ensinando a ser arrogantes diante de Deus. Ele está nos ensinando a ser aqueles que suplicam ao Senhor o que é verdadeiro, o que é eficaz. Então, o que eu quero dizer aos irmãos? Primeira coisa, um coração adorador, que é diante de um Deus santo. Se Ele é um Deus santo e pede que nós sejamos santos, nós temos que ser adoradores a Ele pela sua santidade. Segundo, é que nós temos que exercer súplicas ao Senhor. Como é que é essas súplicas? Essas súplicas são várias áreas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. É uma ação de que o reino do Senhor é o melhor, Ele como rei. Então é uma oração de súplica pela grandeza de Deus, pela autoridade de Deus. Pão nosso é uma petição, suplicando a Deus o quê? O alimento. E nas suas coisas mais básicas, né? Você olha aqui, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Suplicando ao Senhor que naquele dia, naquele exato momento, o Senhor nos conceda, porque Ele sempre nos dá. Isso foi uma promessa dele, né? Uma promessa que Ele fez de que não faltaria a nós o pão, né? Então, tudo isso aí nós colocamos diante ao Senhor. Dá-nos, imperativo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Também, olha lá, imperativo. Perdoa. Aí já vem para o indicativo. Indicativo é como se fosse uma questão de fatual. É fato sem discussão. Assim como nós temos perdoado. Olha lá. O entendimento de quem nos perdoa faz com que a nossa ação seja uma ação fatual. Nós perdoamos os nossos devedores. E antes de chegar a essa parte, eu quero dizer que nós temos que ter um coração de súplica ao Senhor. E o próximo é que essas súplicas, é aquilo que eu disse, que a oração, o entendimento de um Deus que é eterno. A oração é o entendimento de uma ação de Deus eterna, uma ação de Deus fatual, uma ação de Deus real, que move as nossas ações. E aí nós chegamos aqui de onde o Senhor move as nossas ações. Porque quando nós oramos como adoradores, com súplicas diante ao Senhor, corretas, súplicas com coerência, súplicas que colocam a vontade do Senhor, súplicas que entendem que Ele nos ajuda e que Ele vai nos acudir nas coisas mais básicas da vida, como o pão, e que nos perdoa as nossas dívidas, suplicando o perdão de Deus das nossas dívidas, nós temos que também exercer isso. Isso move as nossas ações. Por quê? Passamos a ser perdoadores. Não nos deixes cair. Aí nós vemos aí a ação do Senhor, de não deixar cair em tentação. Então também é uma ação aqui, não nos deixes cair, está como um ponto que o Senhor realiza na nossa vida, de não nos deixar cair. Mas livra-nos do mal. E aí ele está pedindo, suplicando, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entendendo que tudo é do Senhor. Uma das questões da queda, e pensando nessa questão de reino, nessa questão de ação de Deus, quando nós tentamos usurpar esse controle de Deus sobre a nossa vida, aí nós sofremos. Um exemplo disso foi na queda. O primeiro exemplo foi com a serpente. Satanás, quando usou a serpente, ele mostrou que Deus, que as coisas que Deus ofereceu não eram completas e que ela precisava de mais coisas, de mais se satisfazer com mais desejos, cobiçando a vontade da onisciência, de todo aquele ato de Deus. Então, quando Satanás faz isso, ele está usurpando do reino de Deus. Satanás usurpa das coisas que Deus criou e oferece ao homem. E o homem, ele fica cativo a essas coisas, além da graça de Deus, além da bondade de Deus. E por isso que o homem, ele anda por cobiças. Por isso que o homem, muitas vezes, ele cai em ansiedades, em angústias, porque ele não percebeu quem controla esse reino, quem que comanda os governos, quem que comanda a sua vida. E acontece isso não por falta de fé, mas porque em alguns momentos nós temos altos e baixos
que o nosso óculos não consegue captar ou enxergar o plano de Deus. E aí nós cambaleamos, nós fraquejamos, nós nos sentimos acuados, nós ficamos atemorizados, nós ficamos com medo. Por quê? Em muitos momentos nós não entendemos o plano de Deus. E aí foge a nossa mão, foge o nosso controle. E por isso que nós muitas vezes passamos por ansiedades, por desconfortos, por medos, por angústias, por incertezas, e nessas incertezas, nesses momentos, o mais correto e o bíblico, e o modo bíblico que o Senhor nos mostra é voltar, parar e meditar nas coisas de quem o Senhor é, meditar em quem o Senhor é e passar a meditar no que o Senhor faz. E como o Senhor faz, isso tudo está nas Escrituras. Como nós veremos isso? E isso, no momento da angústia, a pessoa que está passando, muitas vezes precisa ser coordenada e conduzida a esse momento, a esse entendimento. Como? O povo do Senhor estava andando nas trevas, Isaías, e houve luz, e João falando, essa luz foi quem? Cristo, que veio com palavra e ensinando com poder e autoridade, e ele com o sermão do monte quebra toda aquela arrogância, prepotência e sem conduzir os fariseus e os saduceus que não conduziam o povo. A palavra do Senhor, vem Cristo e mostra como o fardo dele é suave, como que o caminho dele é bom, como que as palavras dele tocam o coração. Por quê? As palavras dele não eram legalistas, mas eram redentivas. A grande diferença da palavra de Cristo para a palavra dos saduceus e fariseus era porque ele era redentivo. Ele mostrava redenção. Ele mostrava que eu não tenho capacidade para me salvar, para me conduzir no mundo com tanta certeza, com tanta convicção de que eu não vou ter tropeços. Mas ele fala o seguinte, que mesmo nos tropeços o Senhor conduz ao bom caminho. Mesmo que essa ovelha caminhe por passos difíceis, esse bom pastor vai conduzir a sua ovelha ao pasto verdejante, que é a palavra do Senhor. Então, o Senhor está querendo nos dizer o seguinte, que é Ele quem controla esse reino. Satanás, quando tentou Jesus no 4, ele ofereceu a Jesus o império. E Jesus falou assim, deve ter olhado para ele, coitado. O reino é meu. Você é só um usurpador. Tudo é meu. Então você está querendo me dar o quê? Então quando nós entendemos quem é Deus e quais as ações de Deus e o seu reino e a sua vontade e como ele age em nosso meio, como ele governa todas as coisas, que há momentos que nós estávamos desesperançosos com a situação e o Senhor vai lá e muda. Momentos de catástrofes que a gente olha assim agora e o Senhor faz brotar um ponto de esperança. Por isso nós devemos crer. E a palavra do Senhor aqui, ela tem a ver com o coração de adorador e a maioria desses verbos nós temos que ter um coração que suplica a Deus misericórdia, graça, é um coração que entende, que sabe quem está no controle. E as nossas ações são essas. Porque se perdoardes, lá no final, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Fato. Está no indicativo. Perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha a ação aí. A ação é que o próprio entendimento de quem Deus é move o coração do homem às suas ações, a ter um coração perdoador,
um coração que tem gratidão, um coração que espera no Senhor a sua vontade, um coração que entende que Ele concede o mais básico da nossa vida. E se aqui ele fala sobre pão, versículos anteriores ele vai falar que o pão e a roupa e as vestes, né? Num texto anterior aqui, de Mateus 6. Então tudo isso vai nos conduzir ao quê? A um coração adorador, a um coração que suplica ao Senhor, não que impera a esse Deus, mas sabe quem é esse Deus e vai buscar esse Deus através de súplicas, com humildade. E o segundo passo e o outro passo é as suas ações. As suas ações são fatuais. Ela age para com Deus, ela se porta para com Deus com um coração, com uma vida que é entregue. Não tem antes ou depois. Ele é entregue ao Senhor. Mesmo com contextos altos e baixos, ele sabe quem é esse Deus. Pontual. É igual a foto. Isso não tem um antes ou depois. O coração dele sabe e confia no Senhor. Está acontecendo dificuldades? Está. Está tendo várias palavras? Estão. Estão tendo muitas palavras. Tem vários contextos difíceis? Temos. Como nós teremos nosso coração pontualmente nas palavras de Deus? Através da oração, que é um canal de bênção, e através da sua palavra com entendimento. Sem espiritualização das coisas. Sem ficar questionando diante ao Senhor. Como eu posso colocar isso? Muitas vezes nós ficamos perguntando assim, por quê? Um coração que confia e sabe que mesmo nas adversidades o Senhor está realizando as suas ações nesse reino porque Ele é rei, ele vai dizer, Senhor, o que Tu queres me ensinar? Como Tu queres que eu ande agora? O que Tu queres que eu faça? Uma das de ensinamentos assim que eu sempre escutava, eu achei muito interessante, é que muitas das vezes em que nós estamos passando por grandes problemas, ou que estamos em grandes dúvidas, ou estamos em momentos assim que temos que decidir sobre trabalho, que temos alguns problemas familiares, temos problemas na sociedade em geral, no governo, a gente quer ter ação. Ir lá e fazer. Não, tem que fazer, eu tenho que exercer. Meus irmãos, nós temos que aprender a dar um passo para trás para dar um grande salto para frente. Muitas vezes nós temos que parar. Senhor, eu não sei pisar para frente, dar um passo para frente, porque está nebuloso, Senhor. Eu não consigo pisar à frente. Eu não sei o que tem à frente. Então, Senhor, clareia para mim. Eu vou ficar parado aqui. Não sei o que tem para frente. Senhor, também não consigo ir para trás. Porque foi tanta burrada, perdão ao termo, foi tão ruim no meu passado que eu não posso voltar para trás. Me ajuda a desvencilhar deles. Me ajuda a confiar no Senhor. E a saber para que caminho que eu vou ir. Senhor Deus, eu não consigo ir para o lado. Porque eu não sei se é bom. Senhor, o que eu tenho que fazer? Espere. Para. Respira. Para. Você chegou num dia que você deitou e você fez assim, ó. Você simplesmente... Não vou deitar aqui não, senão... É que eu saio desse quadro aqui, né? Tem a câmera, né? E eu saio dele toda hora. E nosso tempo já está batendo. Paciência, meus irmãos. Você deita aqui, aí você deitou, né, na cama. Você chegou cansado do seu dia. Aí você chegou na cama e deitou.
Aí você deitou assim, fechou os olhos e o celular já despertou. Aí você pergunta, será que eu dormi? Será que não tá errado esse trem aqui, ué? Isso já fez acontecer isso com você? Isso é alto nível de preocupação, alto nível de estresse, alto nível de perturbação. Você chegou na quarta-feira e não sabe o que você fez na segunda-feira? Você já chegou no outro domingo e falou assim, mas parece que o Stefano falou essa mesma coisa domingo passado. Qual foi o texto? Aí você chega no domingo, você percebe que você abriu a Bíblia, foi no outro domingo, no culto. Aí você deve estar pensando assim, o que isso aí tem a ver com oração? Meus irmãos, isso é um grande reflexo de que sua vida está tão atropelada que se você não está parando para orar. Você não está parando nem meia hora para ler uma Bíblia. Nem para passar os olhos em cima dela. E se você estiver, é porque você ainda está fazendo errado. Pessoal, eu tenho feito um trabalho na minha vida. Tenho tido um trabalhão, está dando um trabalho tão grande. Eu li a Bíblia o ano passado todinha, 3 capítulos por dia e oração. Mas foi trabalhoso. Esse ano comecei de novo, só que eu mudei a Bíblia, agora estou lendo a NVI. Excelente. A nossa área, excelente. Li o ano passado. Eu estou fazendo assim, cada ano eu vou ler uma Bíblia diferente. Meus irmãos, eu estou percebendo o seguinte, que esses dias que eu estou levantando, lendo a Bíblia e orando, e no dia que eu não faço, eu saio mais preocupado. Eu chego no ônibus, eu estou mais... O ônibus não passa. Esse ônibus está cheio. Essa mulher não sai da frente para eu descer. Hoje eu percebi que o pessoal estava do meu lado, mas o pessoal estava tão bravo, e eu estava assim olhando. Mas Senhor, mas já acorda às 7 horas da manhã já desse jeito. Meus irmãos, o mundo, a pandemia mostrou que o coração do homem estava assim, ó. A mente do homem estava assim, ó. Sabe o que essa pandemia fez? Parar o homem em casa e o homem perdeu o seu Deus. Sabe o que era o seu Deus? Seu ativismo. E aí o homem esqueceu de que ele estava no ativismo tão grande que o seu braço estava achando que o seu braço era o todo-poderoso, porque ele estava fazendo tudo o que ele queria. Ele acordava de madrugada, dormia tarde, penosamente o seu trabalho, e o seu trabalho começou a ser uma correria, e ganhava o dinheiro não dava porque ele comia ele todo de tanta coisa que tinha que comprar e comer, e a angústia dele ia crescendo, e a pessoa estava atarefada, e ele estava fingindo, e estava assim, passando dia após dia, e fingindo que estava bem, ele sempre problema, e cada vez crescendo mais o número de clínicas, e o pessoal tomando antidepressivo para dormir e ir na consulta. Até eu cheguei no médico um dia e perguntei, doutor, eu estou sentindo umas palpitações, um negócio meio estranho, assim, faculdade, o que você faz, meu filho? A pandemia fez isso aqui, ó. Aí começou a doer. Porque eu comecei a ver que estava fazendo tudo isso, mas está vazio. Está vazio. Nós precisamos, meus irmãos, voltar um pouquinho. E parar um pouquinho. Talvez esse foi o momento de Deus. Senhor, o que tu queres nos ensinar? Talvez esse é o momento que o Senhor está querendo ensinar para você. Para, sossega, sossegai. Na onda do mar, sossega. Senhor, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor Deus, porque eu não estou trabalhando e eu não tenho nem o que comer. Dá-nos, ó Pai, é uma súplica. Perdoa-nos as nossas dívidas,
E me ensine como perdoar, porque o Senhor é o maior modelo de perdão, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E se isso tem que ser um indicativo de algo fato, me ensina como fazer isso. Não nos deixe cair em tentação, porque são muitas. A tentação do ativismo, a tentação dos bens, a tentação do trabalho, a tentação do namoro, a tentação da prostituição, a tentação da lascívia, a tentação da gula, a tentação de engordar no meio dessa pandemia, a tentação de comer toda a minha geladeira. Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração é ser sincero para Deus. Oração é ter um encontro com Ele. Oração é falar com Ele. Oração é falar assim, nada. Sabe o que é oração, Cidalva? Tem muitas vezes, Cidalva, que oração é falar nada. É simplesmente chorar. Deus. E tem muitas vezes você vai chorar, mas não é de tristeza, é de alegria. Mas também você não sabe explicar. Por isso que o Espírito Santo eleva nossas orações com gemidos inexprimíveis. Porque tem vezes que você não sabe o que falar. Sabe quem traduz? O Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé. Senhor, Tu és santo, Senhor. E nós imperfeitos, Pai. Por isso nós precisamos da Tua correção diariamente, Senhor. Mesmo quando nós achamos que estamos tão santos, estamos nos achando bíblicos, orando, intercedendo pelo outro, cumprindo o Senhor Deus mesmo, até nisso o Senhor precisa nos corrigir, porque nos tornamos legalistas. Até quando nós estamos cumprindo Tua vontade, Senhor Deus, nós achamos que somos melhores do que Tu és, que não precisamos do sangue de Cristo. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Dá-nos uma vida reta. Dá-nos um coração de contrição, de súplica ao Senhor, de amor, de zelo. Dá-nos, Senhor Deus, um respirar sossegado. Dá-nos, Senhor Deus, uma paz que o mundo não tem. Dá-nos, Senhor Deus, aquilo que é prazeroso, a alegria no Senhor. Senhor, nos volta a Tua palavra, nos enriquece com o entendimento dela. Pai, nos faz dobrar os joelhos, ó Pai. Nos faz se entregar ao Senhor dia após dia. Em nome de Jesus, Pai. Nos conduz aos nossos lares em paz. Nos direciona, Senhor Deus, direciona a nossa vida, como o Senhor já tem direcionado. E isso é uma ação pontual, porque o Senhor é um Deus que realizou tudo, e tudo bom, lá no passado. E hoje tudo se cumpre de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus, cuida de cada família aqui. Cuida de cada pessoa no seu mais íntimo. Trata cada um aqui no seu consolando e apaziguando e alegrando e dando a satisfação no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, para todos sempre, em nome de Cristo. Amém. Está encerrado, meus irmãos.